Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o sistema endócrino, sistema muito importante. Esse sistema é formado por tecidos e por órgãos que secretam substâncias que são chamadas de hormônios. E essas substâncias, elas acabam interferindo no metabolismo, no funcionamento do nosso organismo. E são sobre essas glândulas que nós vamos iniciar a nossa aula, mostrando aonde que ficam localizadas as principais glândulas do corpo humano. Então, observem, por favor, as nossas glândulas endócrinas. Então, nós temos a hipotálamo, uma glândula importante que ajuda no controle da hipófise. E a hipófise que vai controlar as diversas glândulas que nós temos aí no nosso organismo. A hipófise é dividida em duas partes. A adenihipófise, que secreta os hormônios, e a neurohipófise, que recebe os hormônios do hipotálamo, mandando então as informações para os outros órgãos. Em seguida, vocês estão observando aí a tireoide. Essa glândula é muito importante porque controla o metabolismo do nosso organismo. Ela produz as tiroxinas T3 e T4. Em seguida, vocês estão observando a paratireoide. Essas glândulas menores, elas controlam a taxa de cálcio na corrente sanguínea. Tanto a paratireoide como a tireoide, elas são controladas pela hipófise. Então, na verdade, o hormônio produzido na hipófise, ele vai através da corrente sanguínea até a tireoide, até a paratireoide. E em seguida, nós vamos ter o funcionamento dessa glândula, a inibição da produção dos seus hormônios ou o estímulo da produção dos seus hormônios. Agora vamos observar as outras glândulas que nós temos no nosso organismo. Então nós temos o timo, glândula que ajuda na produção das células sanguíneas, células de defesa. Os nossos linfócitos são produzidos nessa glândula. A adrenal, encontrada acima dos rins. Essa glândula produz os hormônios que controlam também as características sexuais. Nós temos o pâncreas, uma glândula que produz a insulina, o glucagon, que ajuda no controle da taxa de glicose no sangue. E as glândulas femininas, nós temos aí os ovários. E as glândulas masculinas, nós temos aí o testículo. Enciclopédia do Corpo Humano, Glândulas e Hormônios. Não estamos entrando num universo de arte psicodélica. É exatamente o oposto. Este é o mundo real. Estes cristais são hormônios. Eles nos controlam em todos os momentos de nossa vida. Eles são a ponte entre o interior do nosso corpo e o mundo exterior. Os hormônios determinam quando nos sentimos zangados e quando estamos felizes, a nossa altura, o nosso sexo e quando faremos amor ou guerra. Essas são as substâncias químicas que controlam o ritmo de nossas vidas. Todos possuímos um ritmo diário, um ciclo natural de 24 horas que controla nosso corpo. O relógio biológico é geralmente o pano de fundo de nossa vida. Ele funciona silenciosamente junto com as outras rotinas diárias: acordar, comer, dormir. Mas este relógio não foi criado para lidar com viagens aéreas. Alterar um relógio de pulso para um novo fuso horário leva apenas alguns segundos, mas o relógio biológico não pode ser ajustado tão facilmente. Enquanto nosso relógio interno se ajusta gradualmente, sofremos dias de cansaço e desorientação, os sinais clássicos de uma enfermidade típica do século XX, jet lag ou desorientação temporal. O jet lag é um efeito colateral da guerra química dentro do nosso corpo, uma colisão entre os hormônios que controlam o relógio biológico. O cérebro possui um sistema de controle instantâneo, os sinais elétricos que piscam ao longo da rede de nervos.
Um pouco mais lento, porém igualmente importante, é o nosso sistema de controle químico. Os comandos surgem de diversas glândulas. Cada uma delas secreta mensagens químicas diferentes, os hormônios. O pâncreas é uma glândula responsável pela digestão dos alimentos. Ele ejeta hormônios em um labirinto periférico de vasos sanguíneos. Todos os dias, um fluxo crescente e decrescente de hormônios em nosso sangue rege nosso ritmo diário. Qualquer interrupção torna-se um problema sério para Chris, um piloto de aviação comercial. Ele voa 16 mil quilômetros por semana e acerta seu relógio em vários fusos todos os dias. Chris lida com a diferença de horários, comendo e dormindo de acordo com os horários estabelecidos em seu ponto de decolagem. Os passageiros que desembarcam em um fuso horário diferente não fazem isso com tanta facilidade. Seus relógios biológicos precisam ajustar-se. Se o corpo humano possuísse apenas um relógio biológico, adaptar-se não seria tão difícil. Mas nosso corpo possui muitos relógios internos, pois glândulas diferentes seguem sua própria programação de produção de hormônios. Em casa, as glândulas de Chris trabalham em harmonia. Elas coordenam suas atividades para que seu corpo esteja pronto para as atividades todas as manhãs. Isso determina o ciclo fundamental do sono e do despertar. Todas as funções do corpo humano mudam para o dia e para a noite, e até para uma estação e para outra, sob a influência de nossos relógios biológicos. Sem molas, engrenagens ou ponteiros, essa obra de arte biológica fica nas profundezas do cérebro, numa região chamada hipotálamo. Aqui, 2 minúsculos feixes nervosos funcionam a um ritmo diário, o tic-taquear incessante do relógio biológico humano. Como qualquer relógio, ele precisa ser revisado periodicamente e ajustado se necessário. Essa é a tarefa de uma glândula situada em outra região cerebral, às vezes chamada de terceiro olho, a glândula pineal. Durante a noite, ela libera o hormônio melatonina. A produção desse hormônio cessa todas as manhãs assim que os olhos entram em contato com a luz do dia. O nível decrescente de melatonina nos desperta. O amanhecer acerta continuamente o relógio interno de Chris para um ritmo de 24 horas. Seu cérebro tenta manter todos os ritmos corporais em ordem através da glândula pituitária, ou hipófise, a glândula-chefe. Essa minúscula protuberância de tecido que pesa apenas 7 gramas exerce um imenso poder sobre todo o corpo. Ela libera 6 hormônios diferentes, cada um deles com uma tarefa específica. Um desses hormônios auxilia no crescimento do corpo. Mas a maioria é produzida para acionar outras glândulas nas partes inferiores do corpo. As instruções químicas avisam essas glândulas para produzirem seus próprios hormônios. Como resultado, diversos hormônios permanecem em funcionamento em partes diferentes do corpo de Chris durante vários momentos do dia. Todas as manhãs, a hipófise de Chris aciona 2 glândulas suprarrenais localizadas nos rins. Elas ajustam seu corpo e cérebro para seu melhor desempenho durante o dia. Ocultas sob uma camada de gordura, as suprarrenais são, na verdade, 2 glândulas diferentes, uma dentro da outra. A camada externa dá início ao ciclo diário dos hormônios. As glândulas suprarrenais de Chris começam a produzir o hormônio cortisol nas primeiras horas da manhã. A produção atinge seu nível mais alto quando ele desperta.
Quando a produção do tônico matinal decresce, a parte interna da glândula suprarrenal começa a liberar os hormônios de alerta, a adrenalina e a noradrenalina. Estamos decolando da pista esquerda 26, partindo de Gatwick, e voaremos primeiro a 900 metros de altitude. Entendido. Os auxiliares estão preparados como solicitado. A pista está seca e o tempo é bom. Pilotar um avião pode ser estressante. Chris conta com seus hormônios suprarrenais para manter sua mente e corpo em forma impecável. Uma súbita ameaça provoca um drástico aumento desses hormônios, mesmo quando o desastre ocorre num simulador de voo. A adrenalina nos faz sentir medo e a noradrenalina nos torna zangados. Elas são produzidas juntas e por isso podemos sentir medo e raiva ao mesmo tempo. Quando pressentimos algum perigo, o cérebro envia sinais nervosos diretamente à glândula suprarrenal, acionando um fluxo instantâneo desses hormônios que provocam medo e raiva. Quando estamos acordados, as moléculas dos dois hormônios estão correndo em nossas veias. Essas substâncias químicas são quase idênticas, apenas um átomo separa medo e raiva. Flaps. 15 Eles atingem níveis máximos quando estamos sob estresse. Esses hormônios ajudarão Chris e Tim, seu copiloto, a lidar com os problemas que o simulador de voo possa apresentar, sejam eles quais forem. Está pronto para decolagem. Normalmente, a glândula suprarrenal secreta 4 moléculas de adrenalina, nosso hormônio do medo, para cada um de nossos hormônios da raiva. No entanto, o hormônio da raiva tem uma função positiva. A noradrenalina nos mantém alertas e auxilia na concentração. O piloto de um 757 com 200 passageiros a bordo, ao se deparar com um incêndio no motor durante a decolagem, precisa estar na melhor forma física. Ajuste de propulsão. 80 nós. Confere. 23. Temos um incêndio no motor. Mude para 17. Confirmando incêndio no motor vermelho. O cérebro de Chris é o primeiro a notar o alarme. Seu sistema nervoso reage imediatamente. Ele envia comandos aos músculos que estão manejando os controles. Instantes depois, o hormônio suprarrenal invade seu corpo. Um piloto treinado pode aparentar tranquilidade, mas não há como controlar a torrente interna de hormônios. A respiração torna-se mais rápida e profunda, fornecendo mais oxigênio. As pupilas de Chris se dilatam para melhorar sua visão. É 18. Virando. Abaixar flaps. Flaps abaixados. A saliva e o muco secam, aumentando o espaço das passagens de ar para os pulmões. O coração de Chris bate mais depressa, fornecendo mais sangue para o cérebro e músculos. O aumento da transpiração resfria o corpo. Os músculos se tensionam e se contraem numa preparação para movimentos rápidos ou vigorosos. Funções secundárias, como a digestão, são adiadas para economizar energia. E o controle também queimou. Informe. APU. Até o sangue sofre alterações. Agora ele se tornou mais eficiente no combate a infecções e pode coagular mais rapidamente. É 50. 30. 20. O sangue de Chris foi inundado com adrenalina e noradrenalina durante toda a emergência simulada. Mas assim que a tensão passa, os hormônios param de ser secretados e são eliminados. Em 10 minutos, seus níveis terão voltado ao normal. Torre 1, 2, 3, confirme. Não temos fogo externo no visor. Os bombeiros estão a caminho. Mesmo antes de nosso nascimento, os hormônios começam a estruturar nossa vida. Este feto de 9 semanas, visto dentro do útero da mãe através de uma ultrassonografia, se movimenta e gira sob a influência do hormônio do despertar, o cortisol.
Depois de 15 semanas, a glândula tireoide do bebê começa a produzir outro hormônio vital. A tiroxina garante o crescimento normal dos órgãos do bebê. Em crianças muito novas, a tiroxina controla o crescimento das células nervosas. Mas em todos nós ela tem outra função, a de ajustar a taxa que controla a transformação de alimento em novos tecidos corporais. O corpo adulto tem que regenerar cerca de 225 gramas de músculos e tecidos diariamente. Todos nós temos níveis diferentes de tiroxina, por isso alguns transformam o alimento em tecido corporal com mais eficiência do que outros. A tiroxina é outra molécula bastante simples, com uma função desproporcional ao seu tamanho. Ela determina a taxa de queima das reservas de gordura do corpo e a eficiência de utilização dos alimentos que consumimos. Ela é também o nosso termostato, mantendo o nosso corpo sob temperatura constante. Durante as 4 estressantes horas dentro do simulador, Chris e Tim utilizaram muita energia e esgotaram mais células corporais do que o normal. Então, o Brunei fica bem no caminho, hein? Agora que a tensão se foi, a energia de Chris e Tim deve ser restaurada. O corpo deles necessita de alimento e líquido para reparar todo o desgaste. Eles estão com sede e fome. No geral, o voo simulado foi muito bem. Eu só quero comentar 2 coisas. Chris, a falha no motor... O cérebro, em especial, sente o estresse. Ele é alimentado pelo açúcar do sangue, a glicose, dissolvida na corrente sanguínea. A glicose é uma fonte instantânea de energia para todas as partes do corpo e é o único alimento que o cérebro pode utilizar. Quando o nível de açúcar no sangue está baixo, nos sentimos cansados e fracos. Eu posso realmente reorganizar. Substâncias químicas corporais em desequilíbrio. Esse é mais um trabalho para o sistema hormonal. Dessa vez, o pâncreas entra em ação. Ele envia instruções para seu maior vizinho, o fígado, onde fica a reserva de açúcar do corpo. Depois de uma refeição, os níveis de açúcar no sangue sobem. O pâncreas secreta insulina. Esse hormônio orienta o fígado a extrair o açúcar do sangue e armazená-lo para usar futuramente. No intervalo entre as refeições, o nível de açúcar no sangue diminui. O pâncreas interrompe a secreção de insulina e começa a produzir um segundo hormônio, o glucagon. Ele é o oposto da insulina. Sob a influência do glucagon, o fígado envia açúcar para o sangue novamente. O glucagon é uma molécula bem menor que a da insulina, mas é igualmente ativa. Esses 2 hormônios se equilibram como uma gangorra química, controlando a quantidade de glicose em nosso sangue. Eles também lidam bem com a estranha e complexa mistura de substâncias químicas a que nosso sistema digestivo é submetido. Quando a noite se aproxima, uma mudança ocorre no equilíbrio de todos os nossos hormônios. O que temos aqui? A hora das refeições impõe um ritmo próprio. Como foi o seu dia? Bom, eu fiquei com Tim Furnace no simulador. Enquanto a toxina controla o índice de gasto energético, a insulina controla o nível de açúcar no sangue. Ela sobe depois de uma refeição e depois diminui gradualmente. Quando o nível de açúcar diminui drasticamente, sentimos fome. Geralmente, esses 2 hormônios permanecem em harmonia, mas quando eles não se equilibram, podemos sentir fome e comer mais do que o necessário.
À medida em que envelhecemos, nosso apetite se mantém o mesmo, mas queimamos energia mais lentamente e por isso ganhamos peso. Muito ruim. A adrenalina também é sentida na hora do jantar. Seu nível diminui no fim do dia e assim nossos sentidos tornam-se menos aguçados e menos criteriosos. O alimento é mais saboroso à noite. Quanto mais tarde nos alimentamos, mais apreciamos o sabor da comida. Com pouca adrenalina no nosso sistema, começamos a nos sentir relaxados e prontos para dormir. Mas a transição para o estado de sonolência leva tempo. Os níveis de hormônios na corrente sanguínea de Chris mudam gradualmente, preparando seus órgãos e sistemas para a fase noturna de seu ciclo de 24 horas. Logo que caímos no sono, o corpo passa para sua fase de reparação. Agora, a glândula líder, a hipófise, começa a acelerar a produção do hormônio do crescimento. Essa substância química estimula o crescimento das crianças, aumentando seus ossos e músculos. Mas ela também é essencial para os adultos. O hormônio do crescimento instrui as células a repararem o desgaste do dia. A quantidade de hormônio do crescimento no sangue de Chris aumenta depois de 1h30 de sono. Ao mesmo tempo, a adrenalina está em seu nível mais baixo. Durante o sono profundo, o corpo está mais indefeso. Mais um dia, outro avião repleto de passageiros. Outro grupo de hormônios tentando chegar a um acordo com um novo fuso horário. Nosso sangue transporta dezenas de hormônios. Ninguém sabe ao certo como eles interagem e como afetam nosso cérebro e nossas emoções. Quando voamos do oeste para o leste, por exemplo, a desorientação temporal dura 2 vezes mais do que quando voamos do leste para o oeste. Nem todos os hormônios são tão vulneráveis às viagens. Alguns demoram mais para agir. Os hormônios são mais do que relógios, mais do que apenas mensageiros químicos. Juntos, eles operam os controles do mais complexo sistema que conhecemos, o corpo humano. Quando o corpo humano é pressionado por um mundo hostil, os hormônios ajustam sua química interna para ajudá-lo a resistir.
Em momentos mais tranquilos, eles continuam ocupados mantendo o corpo em perfeito funcionamento. Bilhões de anos de evolução aprimoraram estas substâncias químicas singulares que monitoram nossa saúde e vitalidade, mantêm nossos sistemas em equilíbrio e preservam o ritmo da nossa vida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.